Nosso estudo de hoje faz uma belíssima comparação entre a queda da Babilônia histórica e a queda de Babilônia espiritual, escatológica. Nós vamos considerar o capítulo 5 de Daniel, que mostra a queda de Babilônia sob o reino do rei Belsassar, e a batalha do Armagedon, em Apocalipse 16. Vamos ver os paralelos entre a queda da Babilônia histórica e a queda de Babilônia espiritual. Primeiro vamos considerar a Babilônia. Um dos pontos fortes de Babilônia era a maneira com que o rio Eufrates passava por baixo das suas muralhas, fornecendo à cidade um suprimento ilimitado de água. Isso também provou ser sua fraqueza. Nitroques, uma antiga rainha babilônia, havia criado obras de terra ao longo do rio para desenvolvê-lo como uma rota para a cidade. E no processo, desviou o rio para um pântano, permitindo que as equipes trabalhassem confortavelmente. Impressionante, irmãos, ver essa obra de engenharia que foi feita em Babilônia. Eles desviaram o curso do rio para poder fazer um canal, e esse canal, então, depois passava pela cidade, passava por dentro da cidade, por baixo das muralhas, fornecendo água constantemente, fazendo com que a cidade ficasse livre de sítios, não é? E de falta de água. Um método construtivo para desvio do rio, para fazer um canal. Mas essa estratégia de método construtivo se tornou também, como a lição diz, uma fraqueza, porque Ciro, para penetrar na cidade, secou o rio Eufrates e passou sobre as muralhas. Como ele secou o rio Eufrates? Da mesma maneira que foi feito quando foi feito o canal, quando foi feito para que o rio passasse pela cidade. Ele desviou o rio, secou o leito do rio que passava pela cidade e aí, com suas tropas, passou sob as muralhas. Ciro percebeu que poderia fazer a mesma coisa, secando o Eufrates o suficiente para que pudesse marchar confortavelmente com suas tropas sob o muro. Uma vez dentro dos muros da cidade, ele encontrou os muros defensivos que seguiam as margens do rio pela cidade desprotegidos, e a cidade foi tomada em uma única noite. O antigo historiador Heródoto relata que aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era uma época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Qual era esse festival? Qual era essa festa? Quais eram esses prazeres? Era a noite descrita em Daniel 5, aquela festa que Belsassar promoveu para 1.000 homens. O desvio do canal permitiu que Ciro acessasse a cidade. Portanto, o secamento do rio Eufrates, para que as tropas pudessem passar. Bem, mas qual a relação entre as últimas pragas do Apocalipse e a queda de Babilônia? Vamos ver primeiramente, irmãos, a relação, as palavras escritas na parede e a interpretação dada por Daniel. Vimos ontem, na lição de ontem, que uma mão escreveu algumas palavras na parede, acabando com a festa que Belsassar havia patrocinado. Daniel 5, capítulos 8 a 31. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que significava Mene, Mene? Mene, Mene significa contado. Essa interpretação que Daniel deu. Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Havia terminado agora o reino de Babilônia. O Senhor contou os dias. Tekel. Tekel significa pesado. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Mas ainda Parsim, que significa dividido. O seu reino será dividido entre os medos e os persas. Apocalipse 30 mostra a morte de Belsassar e a tomada de Babilônia. Dario, o medo, começa a reinar. Começa agora o Império Medo-Persa, que é o segundo império da estátua de Daniel 2, o peito e os braços de prata. Quais os paralelos, então, da queda de Babilônia histórica
com a queda de Babilônia escatológica, ou a Babilônia espiritual, religiosa. Apocalipse 16, de 12 a 19, nós vemos a sexta e a sétima últimas pragas, que serão derramadas sobre esse mundo antes que o Senhor Jesus venha. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Ora, o que foi o secamento do rio Eufrates para a Babilônia histórica? Foi a queda de Babilônia. E agora, então, esse secamento do rio Eufrates precede a queda de Babilônia espiritual. É a ação poderosa de Deus em favor do seu povo. O Senhor Deus havia demonstrado para o seu povo, na travessia do Mar Vermelho e na travessia do Rio Jordão, que ele secava os rios ou secava as águas para que o povo pudesse passar. A Bíblia diz que a sexta praga será lançada sobre o grande rio Eufrates, um rio que assume um papel preeminente no texto bíblico, especialmente no livro de Apocalipse. O Eufrates irrigava a antiga cidade de Babilônia, alimentando suas plantações e fornecendo água para seus habitantes. Sem esse rio, Babilônia não poderia sobreviver. Em outras partes do Antigo Testamento, o ressecamento das águas por Deus é preparatório para a reunião do povo de Deus e trazê-los de volta à sua terra, como na travessia do Mar Vermelho e na travessia do Rio Jordão. Portanto, a sexta praga simboliza uma ação divina ao julgar Babilônia, visando libertar os santos do Altíssimo. Que Babilônia? Não mais a Babilônia histórica, porque ela não mais existe, mas a Babilônia espiritual. Apocalipse 16, de 3 a 16, fala sobre a batalha do Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal. Uma batalha espiritual, uma batalha que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Na sequência dos versos 13 a 16, vemos a regimentação das tropas satânicas para a batalha contra o povo de Deus, que a Bíblia diz a batalha do Armagedon. Essa não será uma terceira guerra mundial, como alguns imaginam, mas será o clímax da batalha espiritual entre a verdade e a mentira, entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. Por fim, em Apocalipse 16, versos 17 a 19, apresenta a volta do Senhor Jesus Cristo, ou a quinta praga, o sétimo flagelo, aliás, não a quinta, o sétimo flagelo. Lá diz assim que saiu uma voz do santuário ao lado do trono. Quem está ao lado do trono no santuário? O Senhor Jesus. E ele disse, feito está. Como lá para Daniel, foi contado o seu tempo. Acabou o seu tempo. Apareceram vozes, trovões, terremoto, como nunca houve na terra. E caiu Babilônia. Que Babilônia que cai nessa situação? A Babilônia espiritual. A mistura de todas as religiões, um sincretismo religioso, perseguidor do povo de Deus. Deus dá à Babilônia, então, o vinho do furor da sua ira. Qual é a ira de Deus? A ira de Deus é a sua total oposição ao mal. Qual, então, irmãos, a importância de compreendermos o tempo? Veja aqui um texto da nossa lição. Ao explicar como discernir os sinais dos tempos, Jesus advertiu seus discípulos. Mateus 24, 42 e 43. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa arrombada. Assim como na queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa. No entanto, não precisa ser assim conosco. Recebemos amplas evidências da breve volta de Jesus em inúmeras profecias detalhadas. Beltesazar ficou surpreso com a queda de Babilônia. A queda de Babilônia em uma noite. Por que ele ficou surpreso? Porque ele não imaginava que Babilônia pudesse cair dessa maneira, de uma maneira tão frágil. Ele não imaginava que aquilo que era o rio, que
era uma bênção para a cidade, virasse a maldição da cidade. Portanto, porque Dario entrou pelo leito seco do rio Eufrates. Com relação à volta do Senhor Jesus, o mundo não será pego de surpresa apenas porque ignora o que Deus previu. Ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que ele disse que aconteceria. Quando o Senhor Jesus voltar, irmão, todos saberão o que está acontecendo. Todos saberão que o Senhor Jesus está voltando. Aqueles que esperam o Senhor Jesus e aqueles que também não esperam o Senhor Jesus, que não aguardavam o Senhor Jesus. E eles vão ficar surpresos. Surpresos com a volta do Senhor Jesus? Não. Surpresos, porque não aceitaram aos informes, não aceitaram as advertências encontradas na Bíblia da volta do Senhor Jesus. Esse estudo, irmãos, do secamento do rio Eufrates me deixou muito feliz. Veja que maneira, que símbolo, que alusão. Um fato histórico reconhecido, um fato histórico documentado, a queda de Babilônia, representando agora a queda de Babilônia espiritual. A queda da Babilônia, perseguidora do povo de Deus, nos dias que antecederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Por que isso está na Bíblia, irmãos? Isso está na Bíblia porque o Senhor nos ama. Isso está na Bíblia porque o Senhor quer que nós estejamos preparados. E eu quero muito, irmãos, estar preparado. Provavelmente eu ainda não estou preparado, mas eu quero que o Senhor me ajude para que eu possa me preparar. E eu quero que o Senhor ajude cada um de vocês, cada um de nós, para estarmos preparados, aguardando a breve volta do Senhor Jesus.